Olá, hoje é quarta, 12 de abril. Brasil espera uma nova super safra que pode chegar a 227 milhões de toneladas de grãos. E com a grande quantidade surge um problema: falta espaço para armazenagem. Como buscar ajuda no Mediajur da UPF, um serviço oferecido para mediar conflitos e restabelecer relações sociais e familiares. E ainda, crianças aprendem sobre o meio ambiente e têm a oportunidade de conhecer o espaço onde moram. A proposta é trabalhar o conteúdo de sala de aula com a realidade encontrada no bairro. A partir de agora, essas e outras informações você confere aqui no canal de notícias. Então fique com a gente, porque por aqui você encontra mais conteúdo. E a gente começa o canal de notícias de hoje falando sobre soja. Ontem, a Companhia Nacional de Abastecimento confirmou o que já se esperava. Teremos uma super safra no país. A colheita deve chegar a mais de 227 milhões de toneladas. São pelo menos 40 milhões a mais do que a safra do ano passado. Mas tudo isso precisa ser armazenado em algum lugar. E aí, será que temos espaço para isso? É o que você confere agora na reportagem. O jeito que o seu Genor encontrou para não desperdiçar as colheitas de milho e soja foi construir o seu próprio silo. Lá em 2008, começou com 1 e logo viraram 3. Foi o jeito que encontrou para não sair do campo e manter a viabilidade das terras da família. Se o pequeno agricultor que ele quer ficar na propriedade, eles têm que investir num silo desses aí. O lucro do colono é ter o grão em casa. Quem consome, para vender também, tu ganha sempre 3, 4 reais a mais, vale a pena. A cidade de Casca é a que tem o maior número de produtores como o seu Genor, que deixaram de vender os seus grãos para as cooperativas. Por aqui, são mais de 100 silos, distribuídos em pelo menos 62 propriedades. A alternativa é incentivada já há algum tempo pela Emater. Isso porque, com a crescente produção de soja no estado, é preciso que também exista lugar suficiente para armazenar todos os grãos. Nesse ano, o clima ajudou. A safra no Rio Grande do Sul supera a marca de 32 milhões de toneladas. Mas a capacidade para guardar tudo isso fica para trás. O estado consegue armazenar hoje pouco mais de 28 milhões de toneladas de grãos. São pelo menos 4 milhões de toneladas sem ter onde ficar. Se o produtor não tem seu próprio silo, o jeito é levar para alguma cooperativa ou para algum silo particular. Na cooperativa, por exemplo, a tentativa de acomodar toda a produção demanda um estudo intenso de logística. Aqui na Cotrijal, que é uma das maiores da região norte, o armazenamento chega na margem de 15 milhões de grãos. Ainda assim, todo espaço não é suficiente. Se acomoda toda essa produção justamente porque o produtor comercializa um pouquinho antecipado. Se ele comercializar antecipado, a empresa consegue, a cooperativa consegue mandar esse produto já para o porto antecipadamente, para as indústrias que vão moer esse produto, fazendo com que esse produto saia de dentro dos armazéns, abrindo espaço para um novo produto. E se faltar lugar, a produção também pode ser depositada neste silo improvisado. Ele não tem a tecnologia de aeração, que serve para ventilar os grãos como nos silos tradicionais. Por aqui, dividem espaço com outros produtos, mas também tem a vantagem de serem despachados antes dos demais. Tudo tentando não prejudicar a qualidade dos grãos. Ano após ano, se faz uma armazenagem com base naquilo que vai sendo feito lá no campo também, que é investindo em novas tecnologias, aumentando o espaço e a agilidade também no recebimento para poder acomodar toda essa nossa produção. Por isso, ter um silo na propriedade pode ser sim uma saída viável para os produtores. E os valores variam. Assim como tem silos na faixa de até R$1 milhão, também tem aqueles que podem custar até 30 mil. Tudo depende do tamanho da produção do agricultor. O produtor rural pode dimensionar o silo de acordo com a sua produção. É um silo fácil de construção, pode utilizar mão de obra familiar, ele pode utilizar recursos, inclusive tijolos, madeira,
produzido na propriedade. Isso aí vem amenizar o problema da armazenagem e principalmente fazer com que o produtor rural se insira na cadeia produtiva num passo mais à frente, onde ele possa agregar mais valor ao produto e, consequentemente, ter melhor lucratividade no seu empreendimento. E fica a dica para o produtor: quanto mais o silo for usado, mais rapidamente ele paga o seu investimento. Hoje, silos produtores que instalaram, construíram, praticamente em 4, 5 anos ele recuperou o capital investido e agora ele tem a benesse de ter um valor agregado no seu produto. O produtor tem que ter consciência que a safra nunca termina no momento da colheita, e sim quando toda a produção é vendida, né? Então, tendo o produto em casa, ou ele transforma em matéria-prima, ou ele comercializa. E a decisão de comercialização parte mesmo do produtor, porque daí ele tem o produto em casa e ele transforma, ou ele vende no momento que o preço estiver mais adequado ou que o comprador seja de confiança, né? Nem todos os desacordos, os desacertos da vida precisam terminar na justiça. Existem possibilidades de mediação de conflitos. E olha só, o Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, o Mediajur, ele passa a funcionar também na cidade de Sarandi. Uma ação aqui da universidade que já existe em Passo Fundo e também em Carazinho. A gente está falando de um projeto de extensão. E para explicar um pouquinho sobre o papel da mediação, o que é a justiça restaurativa, está conosco aqui no estúdio a professora Linara da Silva, coordenadora do Mediajur da UPF. Professora, seja muito bem-vinda. Só para reforçar aquilo que nós falamos no início, nem tudo precisa acabar na justiça. Algumas etapas podem ser vencidas, muitas vezes, antes mesmo do tradicional processo judicial. Exatamente. E o Mediajur, ele configura, então, um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, coordenado pelo curso de Direito, em parceria também com o curso de Serviço Social e Pedagogia. E dessa forma, então, no campus Carazinho, Sarandi, Passo Fundo, a gente busca a prevenção e o tratamento de conflitos de diversas ordens. Conflitos envolvendo adolescentes, autores de ato infracional, conflitos familiares, sobretudo conflitos envolvendo idosos, conflitos escolares. E agora, né, então, em Sarandi, lançamos o Mediajur na última segunda-feira. E em Sarandi nós vamos trabalhar com conflitos envolvendo apenados e também com o que a gente chama de círculos de ressocialização, justamente aplicados a esses apenados do regime semiaberto. Esse núcleo de mediação que passa a funcionar em Sarandi vai estar dentro do presídio. Isso. O núcleo, na verdade, ele funciona junto à UPF e os apenados, como eles fazem parte, então, do regime semiaberto, eles estão em cumprimento desse regime, eles vão, então, até a UPF e lá a gente vai organizar esses círculos de ressocialização, buscando fazer com que esses apenados tenham novos objetivos, né, novas perspectivas de vida, porque eles estão prestes a progredir e, ao mesmo tempo, a gente também pode realizar o que a gente chama de círculos vítima-ofensor. Caso exista o interesse desses apenados em se encontrar com a vítima do crime que levou eles até o cumprimento dessa pena, a gente vai organizar o que a gente chama então de procedimento restaurativo, círculo restaurativo, então colocando vítima e ofensor frente a frente, chamando também pessoas da família, da vítima, do ofensor, pessoas da comunidade e, na medida do possível, tentar restaurar os danos que foram ocasionados pelo crime. Outra novidade em Sarandi é o Projur Mulher, que também passa a funcionar lá. Claro que aí é um outro assunto, é um outro formato, um outro suporte jurídico que a comunidade ganha. Você nos falou aqui, professora Linara, da característica do Mediajur em Sarandi, para esse tipo de público. Qual é o papel do Mediajur em Carazinho e em Passo Fundo, já que os três atendem circunstâncias diferentes? Isso. Em Carazinho, o Mediajur já iniciou suas atividades em 2014 e lá a gente trabalha com conflitos que já chegaram até a justiça. Então, em Carazinho é o Poder Judiciário, por meio do Juizado da Infância, da Segunda Vara Criminal, que nos encaminham casos de conflitos que já estão ajuizados, onde já existe o processo. De qual natureza esses casos? Basicamente, conflitos envolvendo adolescentes que praticaram algum conflito ou, enfim, que praticaram algum ato infracional dentro do ambiente escolar. Então, é muito comum conflitos entre alunos e professores, ou ainda conflitos familiares que são detectados dentro do contexto escolar. E Passo Fundo? E Passo Fundo, o viés do Mediajur é diferenciado. Aqui a gente tem o tratamento e a prevenção
de conflitos que não chegaram no judiciário justamente buscando que nem chegue. Então, é o que a gente chama, né, um viés extrajudicial. Então, em Passo Fundo, o Ministério Público nos encaminha conflitos, basicamente também conflitos envolvendo adolescentes, autores de ato infracional, também conflitos envolvendo famílias e muitas vezes famílias que têm algum problema com algum idoso e então a gente consegue fazer um círculo familiar buscando adequar os papéis de cada membro da família, buscando com que eles se responsabilizem por esse idoso que está numa situação de vulnerabilidade. E também em Passo Fundo a gente atende conflitos escolares encaminhados diretamente por 4 escolas piloto. Então são 4 escolas que foram selecionadas pela coordenadoria e também pela Secretaria Municipal de Educação e a gente trabalha com o tratamento de conflitos que já foram instaurados e também com a prevenção, buscando aí difundir uma cultura de paz, uma comunicação não violenta, ensinando para os alunos que eles podem utilizar outras formas de resolver os conflitos, né? Formas que envolvem o diálogo e a conversa. Na maioria dos casos, nessas cidades, as pessoas não procuram diretamente pelo serviço, como acontece no Balcão do Consumidor, o Proajur Mulher e outros atendimentos que a UPF presta. Acaba o envolvimento, né, de outros órgãos, de outras entidades, mas há a participação do aluno da UPF, que sai muito mais treinado. Isso, o Mediajur, então, ele funciona mediante termos de parcerias, mediante convênios que a gente mantém com diversas instituições, mas o grande diferencial do projeto é que ele possibilita aos alunos do direito, do serviço social, da pedagogia e também da psicologia, porque temos alguns alunos envolvidos, com que eles tenham um novo olhar sobre as situações vivenciadas no dia a dia. A gente compreende a justiça como um valor e não como uma instituição. Então, os alunos, eles conseguem sair aqui do meio acadêmico com uma compreensão de que nem tudo precisa chegar ao Poder Judiciário, que a comunicação não violenta e que a cultura de paz, ela pode ser uma ferramenta eficaz para tratar diversas situações. E isso vai mudando a cultura do país. Tá certo. Obrigada, professora. E sucesso nessa etapa agora também na cidade de Sarandi. Obrigada. Bom, e você sabia que a lei que permite a terceirização das empresas tem a proposta de flexibilizar as relações de trabalho e reduzir o desemprego no país? Bom, para saber um pouco mais sobre esse assunto, é só assistir ao programa Estúdio 4 desta semana. Confira aí um trecho. A judicialização, ela vinha ocorrendo quando se tratava de terceirização ilícita e, no meu entender, vai continuar ocorrendo sempre que houver sonegação de direito do trabalhador. E pode ainda, como comentou o seu Giacomini, existir dentre aqueles que buscam o judiciário alguém que busque de má fé. Se houver alguma reclamação, a DRT, ela trata o empresário como bandido. É a pessoa que explora o coitadinho do trabalhador. Se eu entro lá na Justiça do Trabalho, o juiz me vê ali o bandido, que é o explorador do trabalho, o cara que trabalha, o que faz tudo e ele que está ganhando os louros e o lucro de tudo isso. Como se não fosse uma tarefa, o conjunto dividido, cada um tira o seu e fizemos o trabalho. Não é a realidade do Giacomini, que a gente conhece, mas é uma realidade do conjunto das empresas no Brasil, na sua grande maioria, que é extrair o máximo de lucro do trabalhador para enriquecer o máximo os seus acionistas ou a empresa, o próprio dono, quando é uma empresa de um único dono. Bom, para conferir o programa completo é só você ficar de olho na programação da UPF TV nos seguintes horários. Hoje às 8 da noite e na sexta-feira às 11 horas da noite. Bom, a seguir a gente te mostra os desafios de ensinar para as crianças o tema educação ambiental. Nós já voltamos.